Gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rebeca, seja bem-vindo para mais um vídeo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixem um joinha, ok, gente? Como prometido, quando chegasse aos 300 inscritos, eu pintaria o cabelo, né? Ele ainda não sabe a cor que eu vou pintar, já tá tudo comprado e vai sair um vídeo logo, viu, gente? É porque bateu os 300 agora que a gente terminou de ver, viu? Então vamos lá, né? A gravidez do Davi foi uma descoberta. Foi algo bem difícil pra gente, porque pouco tempo antes de eu engravidar do Davi, eu tinha perdido uma menina, e bem pouco tempo mesmo. E os médicos tinham falado pra gente que ia ter dificuldade pra gente conseguir ter outro filho e tudo mais, e a gente tava se prevenindo, né, anticoncepcionais, e a gente tem um cisto e tudo mais, a gente nem imaginava que eu poderia engravidar. Ele tinha chegado em casa, ele tava trabalhando, acho que de segurança na época, e aí quando ele chegou em casa, eu tava sentindo muitas cólicas, muito forte, e eu imaginei que eram os meus cistos querendo sair, porque quem tem cisto é normal, às vezes ele pode sair. E aí eu tava com muita dor, ele me levou pro hospital. Assim que chegou no hospital, ele não podia entrar, eles não deixaram ele entrar de jeito nenhum, eu tive que entrar sozinha. E na sala mesmo na primeira salinha, né, que vocês entram pra fazer, como é que é o nome? Avaliação, né? Avaliações, toque, Antes de essas passar coisas. pelo médico mesmo, É, que você vai passar pela triagem. na triagem. E aí, já na triagem, ela já falou pra mim que eu ia ter que ficar lá no hospital. Quando ela falou isso pra mim, eu falei que você podia conversar com meu esposo primeiro, que ele tava lá fora, ninguém tava sabendo de nada, e nem eu sabia o que era. Eu cheguei nele e falei, amor, vou ter que ficar internada aqui, porque eles não sabem o que eu tenho. E ele já ficou super assustado, aí você ligou pra minha mãe, não foi? Pra falar. E aí, eu não sei o que aconteceu depois, lá fora com ele, com minha mãe, não sei se minha mãe chegou. Como foi, minha mãe? Não dá. Meu, Se ela demorou, não foi demorou pra pra chegar, foi chegar. quando ela terminou o trabalho, um pouco Foi, antes. um pouco antes. Aí, É. eles não sabiam de nada que estava acontecendo comigo lá dentro. Quando eles fizeram, não deu pra fazer ultrassom, ela fez só um exame, ela perguntou pra mim se eu tava grávida e eu falei que não. O médico veio e quando ele palpou a minha barriga, ele mexeu e tudo, aí ele falou que eu poderia estar tendo, realmente o cisto poderia Não estar sei se sendo, tá saindo, né? E aí eu já fiquei mais tranquila quando ele falou do cisto. E aí ele falou que a gente passa por uma pequena cirurgia, porque não é assim de, tipo, sair. O útero, ele incha, né? E depois que coisa. Depois de mais ou menos umas 4 horas que eu fui conseguir uma ultrassom e foi quando eles falaram que eu tava com a placenta descolada. Isso, Eu nem sabia o que era, assim, eu já tive o Pedro, mas eu não sabia exatamente o que era a placenta descolada, porque pra mim era só na gravidez e eu não sabia que eu tava grávida. Quando eles falaram, você vai ter que ficar internada porque sua placenta tá descolada. E aí eu falei, olha, eu preciso que o meu esposo venha pra cá, eu não posso ficar sozinha. E aí eles falaram pra mim, olha, não, você tá grávida e você tá com a pressão muito alta. Provavelmente de hoje o bebê não passa, o feto não passa. não passa. E aí eu não tava tão assustada porque eu ainda não tinha caído a ficha. Então aí eles deixaram meu esposo Eu entrar. entrei, E aí quando ele entrou, os médicos conversaram com ele. A enfermeira foi bem reta, né? Falou bem assim pra ele. Eu, se fosse vocês, se tivesse a oportunidade de não ter ter, mais filhos, eu não teria. Porque se ela já tá assim no começo, provavelmente ela vai perder ou agora ou mais pra frente. Só que a gente conversou, nós dois, foi. e chegamos a acordo que se Deus quisesse que a gente continuasse com a gravidez, ele iria deixar o bebê nascer. Se não, Deus mesmo ia tirar e pronto. Né? A gente já tinha perdido um, então a gente estava com aquela dor, então a gente não sabia se ia dar certo ou não. E quisemos, né, amor? A gente Pois é. foi assim, foi bem difícil. Foi. Quando minha mãe soube que eu ia ficar internada, ela entrou em pânico porque ela pensou que era uma coisa bem grave, assim, uma doença. Ela pensou que ia ser algo bem terrível. E ela ficou super aliviada quando soube que era o bebê. Porém, quando foi 2 dias depois que ela pôde entrar lá no hospital, que eu fiquei internada, o médico falou pra ela que eu tava com muito problema no sangue e muito problema com a pressão. Que eu não sairia nem tão cedo do hospital. E dito e feito, eu fiquei mais ou menos
uns 2 meses internadas. Ele tava sendo segurado por um cisto. O médico deixou bem claro isso pra gente, que o que tava segurando o Davi era um cisto, porque a minha placenta, ela tava literalmente descolada, não tinha a quantidade de líquido, não tinha nada, ele só tava... Tem daquela médica também, né? Não, aí a gente vai falar, quando ele já... E aí, quando os médicos falaram que não ia ter como o Davi sobreviver, não dava. Ou ela escolheu, 2 escolhas, ou ela... Ou o bebê. Ou o bebê. E aí eu sempre falei pra ele e pra minha mãe. Era ela, eu falei, não, negativo. Que eu queria que deixasse eu morrer e o bebê viver, e eles não queriam. Eu falei, não, você que vai viver, ele não. E aí eu tinha medo, porque eu falei, se eu for morrer algum dia, que eu morra por alguém. E a gente sabe que se a gente morrer no parto, a gente vai direto pro céu, não importa o que a gente fez aqui na Terra. E ele, minha mãe, só chorava, não deixava de jeito nenhum. Não deixava. E quando ele foi trabalhar, eu fiquei lá no hospital. Aí porque ele ia trabalhar, minha mãe ficava. Minha mãe ia trabalhar, ele ficava. Eu nunca fiquei sozinha. Só que nesse dia foi na troca. Ele saiu e minha mãe tava chegando. E o que eu inventei? Que o médico tinha me dado alta. Pra me fugir do hospital, porque eu não tava aguentando mais ficar 2 meses no hospital. E eu não sei como, mas eu tinha conseguido sair. Fiquei esperando minha mãe lá fora. E aí ele descobriu e me botou de volta Bora. mandou eu voltar de volta pro hospital, porque era risco, a gente não tava aguentando ficar mais no hospital. Era muito risco e eu queria o mundo, eu falava que eu não queria mais ficar lá dentro do hospital e tava sendo desesperador. Todos os dias os médicos falavam que o menino ia morrer, todos os dias. Não vinha uma notícia, aí ele chorava de um lado, minha mãe chorava de outro. E, tipo, não tinha uma coisa do médico chegar e falar, olha, hoje a pressão da sua filha melhorou. Não, era só piorando. Até quando eu fiz o 4º mês. Quando eu completei o 4º mês, ele barrou com uma médica. Conta, amor, a parte da médica. Nossa, ô médica ruim. Não, Maria, ela vai ter Isso é palavra, uma porcaria. Ela vai ter o castigo dela. Ela foi muito rígida com ele. Foi demais, falou que era pra mim morrer, que era pronto. pra você morrer, era pra criança viver. Eu falei, não, negativo, a criança que vai, ela vai viver. Ele brigou. Ponto final, ele vai ser desse jeito. Ela gritou com ele na sala. Ela não vai não, que é o seguinte, você não pode nem ficar aqui. Eu falei, posso. Disse que quem era a médica era ela. E aí eu sei que a médica é você. Eu falei, posso e vou ficar aqui. E ninguém vai me tirar daqui não. Eu juro por Deus, daqui de dentro eu não saio não. Porque senão o bicho vai pegar. Aí, falei merda, aí ela bateu boca comigo, bati com ela, encarei ela de cara a cara. Aí ela ficou com raiva. Nada, não, foi, gente, questão da adrenalina. Você tá ali, ele, tipo, aquele amor todo que a gente sente um pelo outro e do nada, todo dia notícia ruim. Aí chegou uma médica e fala, se o neném não sair agora, ela vai morrer, pronto, final e acabou e a culpa vai ser sua, tipo, jogando toda a responsabilidade pra cima dele e da minha mãe. Então, lógico que a pessoa ia sair do sério, se fosse eu ia avançar em cima dela, entendeu? Ele foi ainda muito calmo de conversar e tudo, ela gritava e falava, e foi que ele se estressou e falou que não, que ele ia ficar lá, porque ela queria tirar ele. Ela ficou com tanta raiva dele que obrigou lá o pessoal a me dar alta, mesmo sem poder. Ele e minha mãe teve que bater de frente pra eles não me darem alta, porque eu não podia nem, gente, eu não podia nem mijar. E deram alta, chegou outro médico no outro plantão. O chefe geral dos médicos. Chegou outro médico. Na hora que ela me deu a alta, ele chegou. Esculhambou ela todinha. Ele falou, não, jamais, não pode sair daqui. Eu não podia nem levantar, não podia fazer xixi. Ele tinha que ir comigo, ele que tinha que me dar banho, ele que tinha que cuidar. Porque se eu espirrasse, o neném podia sair. Então, tipo assim, o bebê, o Davi, ele tava muito grande. Ele sempre foi muito grande dentro de mim. Mas ele não tinha nada formado ainda. Ele não tava com nada formado. E, tipo, aquela coisa toda. Quando o Davi quando a gente fez mais ou menos uns 4 meses e pouquinho, foi que o médico falou bem assim, agora sim eu vou liberar você uns 3 dias pra ir pra casa pra organizar a roupinha do neném, pra organizar as coisas, porque o seu filho vai nascer daqui menos de 2 meses. Então tava previsto pro Davi nascer com 6, 7 meses mais ou menos. E o médico já tinha falado os riscos pra gente, já tinha falado tudo. Já tinha informado nós de tudo, já que ia acontecer. Risco, que talvez ele nem nasceria, que se nascesse ia ficar na incubadora, que 99% ele ia ficar na incubadora. Ele ia ficar, não tinha chance nenhuma. Né? Deus é bom. E aí,
Foi quando não deu nem 3 dias que eu fiquei em casa. Isso. No dia que eu cheguei, ele já tinha organizado tudo, a casa toda, minha mãe tinha feito tudo. Eu nem sei, as professoras tinham ajudado, ele foi com roupinha. Gente, as professoras, as antigas professoras dele ajudou com tudo, com roupa, com fralda, com tudo. Eu praticamente não organizei nada. A minha cunhada correu atrás. Demais. As minhas cunhadas não foi amor, correu atrás de roupa. Gente, no meu tempo foi uma terceira, segunda mãe pra mim. Só anjo que apareceu. Só anjo que apareceu na nossa vida, gente. Até hoje eu tenho que agradecer a tudo que eu teve por tudo. De ajuda dela, da família dela, da minha, tanto da minha escola, das professoras. Por tudo, porque elas, assim, a minha cunhada também não foi amor, tua irmã também, bicha batalhadora, correu atrás pra caramba, veio pra poder ajudar com roupinha. Tipo, foi canseira. Tipo, todo mundo, sabe, assim, a galera fez aquele mutirão mesmo pra poder ajudar a gente. E aí foi quando a gente tava um pouco tenso, né, porque a gente ainda não tinha berço, a gente não tinha cama, não tinha nada. Aí a minha mãe foi lá e deu um jeito, ele foi lá e deu um jeito, e o pessoal, todo mundo ajudando. Gente, foi questão assim, foi muito rápido, ficou tudo lindo, não foi? Tudo azulzinho, tudo fofinho. E aí a gente não comprou nada. Foi tudo, tipo, foi muita sorte que a gente teve. E aí, quando foi no segundo dia de madrugada, eu comecei a sangrar. E aí ele desesperado, a gente foi, tu lembra, não foi como tu dirigiu, amor? Que, tipo, cara, não sei nem como que ele não pegou multa no carro. Peguei aquele... Minha mãe tava dormindo com a gente, né? Minha mãe tava com medo, né, de ficar, então, tipo, minha mãe tava em casa com a gente. E aí ele falou, Rebeca tá sangrando, a gente entrou no carro, não pegou roupa, não pegou nada. Não, já fomos direto. Fomos direto. Quando chegou lá, os médicos, não tinha os médicos, tava só o segurança. E aí eles tinham falado pra entrar. Ele não entrou, ele não podia entrar. Na hora não podia entrar. Na hora ele não podia, porque eram muitas mulheres que tinham lá, não podia, né, por questão disso. Só que assim que eles me colocaram dentro de uma sala, demorou pouca coisa, chamaram ele. Aí quando chamaram ele, falaram, olha... Não, eu fiquei lá perturbando. É porque eu posso entrar? Eu não sei. Minha mulher tá só, eu posso entrar? Agoniada, segurando toda hora. Porque não tinha. Ia lá e voltava. Não, agora não. Agora o senhor não pode entrar, não. Aí tanto encheu o saco dele, ela já foi pra Eles sala. Eles só deixaram porque eu tinha que fazer transfusão de plaqueta. Quando você faz transfusão de plaqueta, você não pode ficar sozinha. E aí foi que chamaram ele pra poder ficar, ou era ele ou minha mãe. Minha mãe tava em pânico, então minha mãe não podia. Eu tava andando assim, ó, sempre pra baixo agoniado. E uma mulher grávida andando, eu tava andando mais que a mulher grávida tava lá. E a mulher grávida andando lá gemendo de dor, eu lá tava andando mais que ela. Tadinho, gente. Eu assim pra baixo toda hora, agoniado, nervoso. Quando o médico falou pra tu que eu tive que fazer o transplante de plaqueta, tu ficou com medo? Nossa, eu fiquei nervoso. Falei, que é isso? Porque quando você fala uma palavra assim, né, gente, Aí não é sangue. Por que sangue? Porque eu não tenho sangue? O que foi? Eu perdi muito sangue. Porque eu tenho anemia e eu tenho plaquetopenia. Então, pra o bebê não morrer dentro de mim, pra mim não morrer dando a luz, eu tinha que tomar as plaquetas. Pra ficar mais forte, que ela tava muito baixa, a plaqueta dela. E outra, eu tive a pré-eclâmpsia. Que foi, eu acho que foi o perigo. O momento mais difícil pra tu, pra minha mãe. Foi a parte que o médico chamou, porque foi assim, já no outro dia, aí o médico chegou, aí falou bem assim pra minha mãe e pra ele. Sentou com eles e falaram, o assunto é sério. Sua filha tem os riscos, só que a gente terminou de descobrir, tinha terminado de descobrir que eu tava com a pré-eclâmpsia, porque eles estavam tentando controlar antes pra não ter, mas aí não conseguiram. E falaram, ou a gente tira o neném agora, ou já era, morre ela e o neném. Não vai ter essa de salvar um ou salvar outro, vai morrer os dois. E aí foi que veio o desespero maior, porque o Davi não queria nascer. Não queria. O Davi só tava com 5 meses. Tava lá dentro, não queria. Ele tava encaixado, mas ele não queria sair. A bolsa já tinha rompido. Já. Então os médicos estavam. Esse não queria sair, não. Não podia fazer cesárea em mim. Quem entende de plaquetopenia sabe como é que. Não podia fazer nenhum tipo de cesárea e nem um cortinho sequer não podia pra passagem, nada. Nada. E o desespero maior mesmo foi na hora que as médicas, várias, né, tentaram fazer o parto e não conseguiram. Gente, eu não senti absolutamente dor nenhuma na do Pedro, mas a do Davi... Me cortou. Quem já teve parto induzido, tadinho, mas apanhou, gente. Mas apanhou sem dó. Gente, quando eles induziram um parto, que eles colocam um soro pra você poder ter contrações, eu já tava tendo contrações, eu já tava dilatada, porém o neném não queria sair. Quando eles começaram, foi questão de minutos.
E ele tá. Não, eu tava super calma, não foi, amor? Na hora, assim, eu tava mais eu calma. falei, amor, respira, que a médica pediu pra você respirar. Eu não consegui respirar, gente. E aí, ele que tava, tipo, na hora que fez o efeito do remédio, eu comecei a gritar. Eu sempre achei feio mulher que grita quando vai ganhar neném. Sempre achei muito, tipo, nada a ver. Mas quando é você que tá sentindo a dor... Mas eu tava lá, amor, respira. Aí a médica olhou pra mim e falou, pai, parece que é você que vai ganhar o neném. Parece que é o senhor que vai ganhar o neném. Gente, não, a gente tá rindo aqui agora, mas no dia foi tenso, gente. Pra respirar, vai ver que eu não tava. Tava explicando que a mãe explicou pra ela. Você não pode respirar pra cima, né? Porque senão o neném sobe. Você tem que respirar como se fosse fazer cocô. E eu não tava lembrando ele, amor, não respira pra cima, respira assim, ó. Gente, não, mas eu bati nele. Eu mordi, não foi? Eu bati, eu mordi. Eu zoei, minha unha era grande. Aí ela falou, desculpa, eu a roça. Pode zoar, pode. E eu chorando. Nossa aí. Não, e olha, ele tava. Lá tinham duas, eu e a menina. O cara lá tava chorando porque a menina não podia nem gritar. E a menina tava olhando pra ele, tipo, como se, assim, ela queria que ele tivesse no lugar, entendeu? Porque eu batia nele, eu zunhava e pedia desculpa, ele, não pede desculpa, pode zunhar mais, pode gritar, amor, grita mesmo, coisa mesmo. E, tipo, eu chorava. Desculpa, tô gritando muito, não, tá gritando não. Tá gritando, eu gritando horrores, e eu, desculpa, amor, tô gritando. Aí a médica, para de ter desculpa, menina. É porque, tipo, ela mandava eu parar porque eu tava pensando que eu tava incomodando todo mundo, porque, tipo... Gente, era à noite já, e tinha já a criança que já tinha nascido e tudo, e eu tava pra mim eu tava super escandalosa, então toda hora eu ficava desculpa, até a médica brigar comigo umas 4 vezes, pra mim parar de pedir desculpa. Aí, quando eles conseguiram, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas, gritando e morrendo e tudo. Aí quando eles falaram bem assim, um médico geral, que foi o que não tinha deixado eu ir embora, ele pegou e falou bem assim, ele foi bem direto, ou você faz esse neném nascer agora, ou ele vai morrer dentro de você, porque ele tava já com a cabecinha pra fora, mas tava preso. E aí foi na hora que, sei lá, Deus mandou... Tava roxo. Acho que Deus mandou uma força pra mim, alguma coisa ali que eu nem sei. E aí eu tive que segurar na mão dele assim, né, amor, pra poder pegar a força. E aí ele teve que empurrar a minha barriga pra baixo pra poder ajudar. Aí foi no que nós dois trabalhando junto ali. Porque a médica falou, pai, você me ajuda agora, eu tô sozinha. A menina tá ganhando neném ali, eu tô sozinha aqui. É porque tinha que ir lá e aqui. E o médico tá. E você vai me ajudar aqui. Eu falei, não, eu vou sim. Você vai apertando em cima aqui com jeito. Porque não podia apertar muito errado, por causa dos pezinhos, pra não ter problema nem nada. E aí Não, mas ele ajudou em tudo. Ele ajudou a desenrolar o cordão do pescoço. Ele cortou tanto do Pedro Arthur, o umbigo, como do Davi. Ele cortou os dois. Só que quando o Davi nasceu... assim que o Davi tava pra nascer, o médico tinha falado, pegou a incubadora, pegaram tudo, aí falaram, vai ser agora. E aí foi quando eu comecei a chorar, que eu falei, ele vai morrer. Foi que eu comecei a chorar. E ele também, que ele ficou desesperado quando ele viu a minha situação, porque ele também pensou que o Davi não ia... A gente pensou que o Davi não ia conseguir. Eu olhei pra ele, ele tirou a criança, eu fiquei olhando. Ele ficou em choque. Aí eu sei. Eles levaram. Sabe que... Que Davi não chorou. Quando nasce, assim, que tu vai farejando, tá seguindo ele falou, aqui você não pode vir não, pai. Ele entrou em tudo. E eu olhando. Quando os médicos tiraram ele, eu não vi o Davi. Que eu vi que ela tava bem. É porque assim, eu entrei em choque depois, por conta da eclâmpsia, não por conta do coisa, eu entrei em choque depois. Que ela tá bem. E aí eu falei pra ele, o neném, eu fiquei gritando pra ele porque eu tava com medo do Davi já tá morto. Aí eu fui atrás. Porque o Davi ele nasceu muito grande. Só que o Davi só tinha menos de 6 meses. E assim, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu tomei muito remédio pro pulmão dele depois tem aquele, depois dos minutos só vi os berros. Gente, o berro mais alto. O médico falou. E eu, o choro mais alto. É seu filho. Não, aí eles me entregaram, só que o Davi nasceu com olho cinza de Não, mas antes ele falou, esse que tá gritando aí, que tem um pulmão forte. É o seu filho, foi. Seu filho, eu não vai tinha dar trabalho, Falou pro Naldinho, o médico falou pra ele, isso daí vai te dar trabalho. Ele trouxe tudo, banhadinho. Ele que viu, ele que pegou primeiro, ele que coisou. Eu não, porque eu tava em choque. Seu filho
Não nasceu culpado nenhum, nasceu perfeito. Oh, Deus é bom. Não, mas a gente chorou. Aí na hora que teve que ter o primeiro contato, eu fiquei com medo de pegar, não foi? O Davi, eu fiquei com muito medo. E aí, na hora que ela me deu que ele abriu o olho pra mim, ele não chorou, porque ele só abriu o olho pra mim. Eu comecei a chorar, gente, que me bateu uma emoção, um negócio. Só que na hora que eu vi, o olho dele era cinza, então pra mim ele era cego. E aí eu pensei que era por conta dos remédios e aí tinha um efeito e tinha deixado ele cego. Aí eu perguntei pra médica, o meu filho é cego? Não, Como é que vai ser? Ela, não, é a cor do olho dele mesmo, é assim. E eu, como assim? Ele é, como assim? Nossa, cabulado, não, olho A gente demorou uns 3 meses pra acreditar que ele não era cego. Não é certo, não. Ele fez exame do olho, ele fez tudo. A gente pagou por fora, porque a gente não tava confiando no público. E eles falaram, não, o olho do seu filho é dessa cor e pronto, o final acabou. Porque era cinza, gente, não é azul, não é verde, é cinza. Cinza, olho de gato, cinza. E aí, quando passou o perrengue, aquela coisa toda, foi quando descobriu os problemas, né, que veio depois. Nossa, velho. Veio muitos problemas pra mim, tá, gente? Meu filho, graças a Deus, é um milagre. Gente, se você estiver passando por isso, crê em Deus, porque se apega em Deus, porque Deus faz cada milagre assim que os médicos ficam de cara. E a gente tem muitos milagres pra contar. A gente já passou com Pedro. Oh, mas umas barras bem... Gente, só pra vocês terem a noção, a gente já só passou... nós mesmo pra... A aprovação que Deus fez. Ó, o Pedro Arthur, hoje, glória a Deus, né, amor? Ele é perfeito. Ele é perfeito. Mas o Pedro já teve... Quer falar o nome? Meningite. Pedro já teve meningite. Por 2 anos. Gente, é um assunto que a gente não gosta de comentar, porque é algo triste, mas que Deus já curou, né, gente? Deus já fez um milagre dele, a gente já passou por umas coisas aí. Um milagre de Deus, então... A única coisa que a gente fala assim é que, tipo, crê em Deus, gente. Sempre, porque não importa se o médico vai falar que não vai dar certo, que vai dar certo. O Davi é um milagre que ninguém acreditava e mesmo que viesse ao mundo, todo mundo pensava que ia vir cheio de problemas e graças a Deus ele não tem nada, é perfeito, super inteligente, é um menino incrível. E ao contrário, ele ficou mais forte, mais inteligente. Nossa, Deus multiplicou a cada saúde, vez surpreendendo. Nossa, cada vez surpreendendo a gente. 1000 vezes a mais. Nossa, coisa assim que a gente... O Davi, ele... Como gente, Deus tem um propósito na vida dele, por isso fez isso. Eles são crianças muito protegidas por Deus. Então, assim, não importa o que as pessoas vão falar deles, eles já são escolhidos por Deus. Já. Então, assim, eles já são os príncipes de Deus, entendeu? A gente não tem nem como falar de tão incríveis que eles são. E são demais. A luta que a gente passou só a gente sabe. E mãe também, né? Porque a mãe tava com a gente em tudo, todas as nossas lutas. E vamos falar de coisas boas, né, gente? Que o importante é que tudo já passou. Ficou com os probleminhas. Que tô até hoje, mas eu prefiro eu. Depois do Davi nascer. Nossa. Eu prefiro eu com os problemas do que eles, né, não, mas gente? Mas já tá bem melhor. Tô. De vez em quando dá umas recaídas aí, mas a culpa é minha, né? Porque eu sei. Mas o importante é isso. Eu sei que vai ter comentário, com certeza, se a gente vai querer ter mais filho ou não. A gente não quer ter mais filhos, a gente não pode ter mais filhos. Eu não posso ter mais filhos, senão eu morro e eu não quero. E a gente tá satisfeito por enquanto tá bom, graças a Deus. Por e sempre, tá ótimo. Né? Chega de sustos, né, amor? Tá chega bom. De sustos. Dois homens perfeitos, inteligentes, que dão trabalho por 1000, né, amor? E espero que vocês tenham gostado, que sirvam de exemplo, que eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram ou podem estar passando aí por uma vida bem por difícil, isso. então. Gente, e dê valor aos maridos de vocês, os que estão do seu lado, os que estão. E vocês também, dê valor às suas mulheres que estão do seu lado, compreende, entendeu? Nada é difícil, tudo é diálogo. Ela tá com problema ali, você chega, o que foi, amor? O que foi? Não é fazer cara ruim e pensar que mulher é como se fosse um objeto, não é? Você tem que saber compreender, você tem que saber lidar, você tem que saber dialogar, entendeu? E a gente só conseguiu passar por tudo isso porque a gente tem união. Tem união.
Porque a gente é muito unido. A gente é assim, doidinho, ri com tudo e coisa, mas a gente tem muita união. A gente, tipo, a gente é junto pra toda hora. Não só em questão dos nossos filhos, mas de trabalho, de vida, de tudo. Como eu já falei pra vocês, minha faculdade, o maior apoio, tudo que eu tive quando eu queria desistir. A questão até da minha saúde, quando eu já pensei em desistir da minha saúde e ele não deixou. Então, assim, a gente já tem uma longa caminhada por aí, né? E... né, amor? Te amo. Te amo. E é isso, gente. Mandar os beijinhos agora. O vídeo ficou longo, mas ficou ótimo. Ficou bom. Né? O importante é que... E, gente, muito obrigada. Vocês elogiaram demais o meu marido naquele vídeo. Muito gente, obrigado. muito obrigada. Valeu mesmo. Agora vou falar aqui sobre algumas coisinhas, tá? Das meninas que mandaram. Ana Cláudia. Oi, amiga, boa noite. Verdade, o professor dá ordem e os alunos obedecem. Nossa, é muito diferente mesmo. É melhor levar a marmita pra não passar fome. Do vídeo anterior que eu falei sobre faculdade e versus ensino médio, eu tinha muita vergonha de levar a marmita, e aí ele que ficava falando pra mim, você vai ter vergonha de quê? Tem que levar mesmo, fazer a comida. Eu trabalho eu mesmo, não é? Ninguém leva, eu levo. É porque lá na faculdade tem muita menina que quer, tipo, é riquinha e tal, e eu morria de vergonha, né? E aí, quando ele falou, não, você vai ficar com fome, aí foi que eu parei com essas frescuras e levei e pronto. Aí agora essa aqui, Ana Clara e família. Parabéns pelas suas formações. Chegando para somar, sininho ativado para não perder nada. Isso aí, gente, vocês veem aí se o sininho de vocês está ativado, viu? Para sempre que tiver vídeo novo, vocês olharem. E de novo, a nossa amiga aqui, Ingrid Ramos de Oliveira. Ela acha que a cor do meu cabelo vai ser ruivo, vermelho ou rosa. Amor, que cor que tu acha que eu vou pintar? Eita. Não sei. Gente, ele não viu, ele não sabe não mesmo. Não sei que cor. Ele tinha falado que achava que ia ser ruivo. Já falei ruivo, falei preto, falei verde vermelho também. Só que, gente, eu vou logo falar pra vocês, não vai ser ruivo, porque eu era ruiva. Então não vai ser algo mudança, porque eu já fui ruiva. Então descartem o ruivo. Quem sabe, né? Rosa, né, amor? A gente não sabe, né, amor? Aí ela falou, que legal, você tem 3 faculdades, parabéns. Nossa, tem muita diferença entre faculdade e ensino médio, verdade. Todo lugar tem uns grupinhos que são conhecidos também como panelinhas. Gostei muito do vídeo. Já ouviu falar isso? De panelinhas? Eu nunca ouvi. Eu já ouvi falar de panelinhas. Tipo, que fica só aqueles grupinhos ali, são tipo panelinhas. Eu nunca tinha escutado. Já tinha um grupo. Eu nunca tive esses grupos assim. Só sentava aquela galerinha ali. Pra fazer a baderna, né? Pra bagunçar. Eu sempre fui do time dos nerds. Depois a gente, se vocês quiserem, a gente vai fazer um vídeo aqui das coisas que ele aprontava na escola. Mas irmão, também eu sou formado, ela também. Sim, eu sou formado diferente, eu sou formado em artes marciais. E eu já falei, você é formada na... aí, mas... É mais, o nível é maior que o meu. Não, mas em conhecimento de artes marciais, tanto que quando tem tudo, eu pergunto pra tu. Gente, o melhor professor, não é porque meu marido não. Mas se você um dia tiver a oportunidade de ter uma aula com ele, eu vou chamar um dia um amigo dele pra puxar um treino com ele, vocês vão ver. É fera, viu? É fera mesmo. E não é só uma não, viu, gente? É boxe, é kickbox, é judô, é muay thai, jiu-jitsu. Então aí, gente, ele tem uma carreira bem longa também aí, né, amor? E, treinou com um dos melhores, o Miura, o mestre Miura. Então vocês, já quem conhece... Massaranduba aí. Treinou muito tempo comigo, tá no UFC hoje, né? Ele só não foi por conta dos filhos também e tudo mais, aí acabou que não deu pra ir. Labareta aí, do Karatê, foi pro UFC também. Tudo, gente, fazia parte dos treinos, junto com os treinos aí, dele. Foi um pai pra mim. Que a gente espera que ele esteja bem, né, amor, Miura. E vamos mandar a última aqui, a Aline Ferreira, ela pediu um beijo. Então, um beijo, né, amor, pra Aline Ferreira. Obrigadão. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi, acho que, o melhor vídeo que a gente fez, né, em questão de você estar conhecendo um pouquinho a nossa história. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Obrigado. Não esquece.